Meu nome é Felipe Cartacho, sou de Salvador, Salvador, Bahia, formado em design, na verdade, o último ano ali do desenho industrial, adoro esse termo, o que antes na faculdade às vezes não, mas em 2009, e foi justamente até com o projeto de identidade visual do Baiana System, foi o meu projeto de conclusão de curso, né? Então, de alguma forma, apesar de nos últimos anos, de fato, está muito linkado à música, sempre trabalhando, lógico, com as artes visuais, mas dentro do universo musical, considero ali também que, de alguma forma, é uma maneira de estender, né, o que saiu da faculdade, no sentido de trabalhar em cima daquele mesmo tema e explorar o que é que o próprio design, na verdade, dentro disso, ele nos dá possibilidades, né? Então, desde a fotografia, desde o gráfico, até a transição para o vídeo. Então, eu acompanhei um pouco desse período, né, que eu acho que é mais ou menos esse tempo também, né, que temos aí de mudança, né, vamos dizer, de 10 a 15 anos, o quanto isso tudo também mudou, né, e ficou acessível também, né, enfim, desde uma câmera, a própria ideia do celular e tal, eu acho que essas coisas tiveram uma mudança muito grande, mas eu vim do finalzinho ali do desenho industrial, quando ele se torna o design, e aí design gráfico mais especificamente, né, apesar de depois, de fato, tentar explorar esses outros campos. Desde então, assim, desde 2009, acompanho, né, estão trabalhando dentro desse universo do Baiana, que acaba explorando, assim, né, muita coisa, como a gente, né, como eu falei aqui, né, no sentido desde conhecer outros lugares, desde estar na música, né, desde capa de disco, que na verdade na época da faculdade justamente o grande sonho era fazer alguma capa de disco. Então, eu lembro justamente de projetos, né, que a gente tinha ali, né, desenvolvendo na própria faculdade, e normalmente o meu vinha para isso, ou fazer algo do Mangue Beat, de Chico Science e tal, sempre dentro desse universo. E hoje tenho a oportunidade de estar desenvolvendo isso, né, dentro do Baiana System, enfim, e com outros braços também aí que possibilitam, né, pelo fato de estar nesse meio da música, né. Acho que a possibilidade, né, de termos algo animado nesse sentido, né, o cartaz ele agora, né, de alguma forma ele ganha vida, não só o cartaz, mas acho que a própria identidade, né, eu acho que as coisas, de fato, né, pelo ritmo, né, tudo hoje ganha um movimento muito grande e a gente tem essa necessidade de ver as coisas se movimentando, né, então eu participei, na verdade eu lembro como estudante justamente de ter participado, né, e era o cartaz impresso e tinha que mandar por correio e todo um cuidado que tinha dentro disso, que é fenomenal também. Mas eu acho que a possibilidade de hoje isso também estar né, sendo digitalizado e animado, eu acho que aconteceu isso também comigo, né? Eu vim de um projeto gráfico e depois eu tive que aprender a animar ele justamente para ele virar um cenário, né? Então eu acho que isso de alguma forma acompanha muito o processo de hoje, né? Que como as pessoas também já produzem as coisas em movimento, em passo a passo, né? Então, acho que isso ajuda muito nesse processo de realização, assim, da realização da identidade, não só numa peça fixa, mas ela como uma coisa mutante, né? De alguma forma. Então, acho que nesse sentido ele é muito bacana. Trabalhei na editoria de arte do jornal, trabalhei muito tempo com infografia, muito tempo impressos, então, assim, antes, né, eu falo assim, de fato, o Baiana System, eu falo assim, até hoje, pelo fato das pessoas já saberem, acaba sendo uma referência no sentido maior, assim, de onde está e, na verdade, dessa dedicação dos últimos anos muito focado dentro desse lugar. Mas eu vim muito da fotografia, vim da fotografia, na verdade, analógica, né, então, assim, eu tive curso de fotografias, enfim, participei, eu lembro na época eu lembro que você comentou algo de premiação. Eu lembro que tinha uma revista que eu acho que já não existe mais, uma revista impressa chamada Fotografe Melhor, e na época eu tinha participado, e a partir daí eu ganhei a minha primeira câmera digital, que era uma Leica. Então, assim, foi um pouco dentro desse universo da fotografia. Então, participei também dessa transição, né, igual a transição do design industrial, vamos dizer assim, para o design gráfico, né, o desenho industrial para o design gráfico, a fotografia também analógica para a fotografia digital, né, o próprio jornal impresso, né, que era uma coisa, eu também já peguei os últimos anos ali dos jornais, de ter uma editoria de arte específica dedicada a isso, então trabalhei alguns anos ali
diretamente com infografia também, assim, que me deu uma base muito legal no sentido de síntese, de comunicação e tal. Eu acho que, de alguma forma, eu trouxe um pouco desses conhecimentos para o que seria esse projeto final de curso que se transformou nesse, né, no Baiana, enfim, no que é esse trabalho que atua até hoje, né? Que o design possibilita, eu acho, né, assim, eu acho que é meio que quase infinito, assim, né, justamente como eu vim do processo do desenho industrial para o que é o design hoje, e o que se transformou, né, se transformou, assim, o que possibilita hoje cada vez mais, com certeza o que eu, né, pude estudar de fotografia, o que eu pude estudar da infografia, do design editorial, né, tipografia e tal, com certeza isso me trouxe pronto, me deixou um pouco mais pronto justamente para poder explorar isso e nesse outro campo, que seria esse campo já do palco, vamos dizer assim, eu de fato sempre, né, sempre vi o palco como esse lugar expositivo, né, vamos dizer assim, onde eu pudesse justamente explorar todas essas questões, ele que não só no palco, quando ele ia também para divulgação, a gente sempre fez uma divulgação também que foi sempre através da internet, né, sempre foi digital, né, então eu acho que de alguma forma isso ajudou justamente a explorar todos esses campos, né? No palco eu conseguia justamente apresentar um vídeo, eu conseguia pintar um móvel, eu conseguia imprimir um tecido, então assim explorar justamente, eu acho que muitos braços de que o design, eu falo assim, é possível, é capaz, né? E aí já, né, desmembra para capa de disco, para uma série de coisas, para videoclipes, né? Então eu acho que nesse sentido, com certeza, o design me encorajou muito a poder, assim, explorar, né? Explorar isso no trabalho que eu desenvolvo hoje e, às vezes, sem justamente me reconhecer necessariamente ou como fotógrafo, ou como videomaker, ou como designer gráfico, né? Mas sempre dentro desse aspecto da arte, assim, como um todo. Então, nesse sentido, eu acho muito válido qualquer experiência que tive na faculdade. O grande tema do prêmio hoje é justamente o processo, né? Eu falo assim, então nesse sentido, eu acho que de fato, né, como a gente vai falar dele, eu acho que o processo é a parte mais, digamos assim, mais enriquecedora e mais definidora do trabalho, assim, né? Às vezes o produto final, ele, na verdade, não tem tanta força quanto o processo, né? Que é o que a gente, de alguma forma, está buscando aqui, né? Eu acho que ele existe de várias formas, assim, se vem de um tempo que eu acho que a internet hoje, de fato, é um lugar muito legal no sentido de conectar a gente absolutamente com tudo, né, e de uma maneira muito imediata, mas penso também que ela, de alguma forma, às vezes limita, né, limita o nosso campo de pesquisa, o campo de atuação, e eu acredito muito hoje justamente em coisas que estão fora da tela, sabe, estão às vezes em lugares muito próximos, né, de você, muito próximo da sua rua, muito próximo de uma vivência que eu acho que a internet, de alguma forma, ela já, né, ela quase que reconhece a gente, ou quase que já leva a gente para o mesmo lugar. Então, eu sinto que nessa questão do processo hoje, da pesquisa e da forma de fazer, eu acho que quanto mais a gente conseguir agora sair um pouco das telas para trazer depois isso tudo para aqui dentro, eu acho que pode ser um melhor lugar, no sentido de que a internet já nos vicia, né? Antigamente ele era justamente o lugar onde a gente conseguia pesquisar muitas coisas, mas hoje, de alguma forma, eu sinto também que ela já direciona muito para o mesmo lugar. E eu acho que, às vezes, as coisas estão muito mais próximas, né, do que a gente imagina, no sentido de justamente uma conversa com uma pessoa ali do lado, né, essa questão do trabalho absoluto, né, eu falo assim, a internet, de alguma forma, também individualiza muito, né, o nosso processo hoje. Então, acho que a questão do processo coletivo, das trocas, eu acho que isso acaba sendo o principal ponto, assim, para hoje a gente poder somar e não só falar do nosso ponto de vista, não só falar a partir de uma visão pessoal, e sim de uma troca de conversa, onde você conversando com o outro, você se vê e vice-versa, né? Então, acho que a troca real, vamos dizer assim, pessoal, menos virtual, eu acho que hoje é o mais legal, assim, o que mais falta e o que eu acho que é o que mais vai preencher possivelmente todo mundo, né? Sai um pouco do individual e vai mais para o coletivo. Eu acho que isso é um grande ponto. Projeto, processo e percurso, né? O tema do concurso do cartaz desse ano. Eu acho absolutamente fabuloso, né?
eu falo sonoramente, né? O que às vezes para a gente também fica, mas eu acho que ele fala justamente é, do que envolve o próprio o design em si, né? Eu acho que ele está muito amarrado nesses três lugares, né? Ele que te dá a bagagem e o processo, na verdade, como esse lugar de desenvolvimento, né? Porque eu acho que o design ele se dá muito nesse ambiente. Às vezes ele se transforma em produto, às vezes ele se transforma, né, em, em uma exposição, né? Às vezes em coisas não necessariamente palpáveis, mas eu acho que o processo, de fato, ele é o grande fazer do design, né? O design, eu acho que ele está muito linkado a isso, né? A essas experiências, né? A essas visualizações e às vezes trazer isso justamente para concretizar isso em diversos suportes, né? E que é isso que eu falo, pode ser digital, pode ser, ele é virtual, ele é real, mas eu sinto que de fato são palavras, né, que eu acho que eles fazem parte de qualquer desenvolvimento, né, seja ele um desenvolvimento seu, né, no sentido desenvolvimento pessoal, profissional, e ele vem justamente dentro dessa questão do processual, né, que eu acho que é o fazer. Então, eu sinto que é um tema muito assertivo, e poder, na verdade, eu falo assim, além disso, de fato, ser um tema, você poder ainda dividir essa questão do processo com qualquer outra pessoa, eu acho que isso encoraja também todo mundo a se entender, digamos assim, seja das pessoas, seja alguém que risca isso diretamente no computador, que risca isso num caderno, que faz isso através de colagem, que faz isso através de vídeo, que faz isso através de gravações. Então, acho que esse tema ele possibilita, ele dá infinidades, né, assim, dá infinitas possibilidades para as pessoas poderem, né, se sentir produtivas, né, nesse sentido. Eu confesso que assim sempre fui surpreendido, na verdade, né, eu lembro de absolutamente de acompanhar isso ali na faculdade, e hoje também justamente vim rever alguns dos anos, né, dos cartazes do que vem sendo expostos e sinto que é muito legal o fato dele não necessariamente, né, como é que eu posso dizer? Ele não necessariamente ele se repete, né? Por mais que seja um tema dentro de um mesmo local, né? Que é o Museu da Casa Brasileira, eu percebo que ele de fato é muito democrático, enfim, qualquer, né, forma. Eu falo assim, né? O estilo, né? Eu percebo que ele é muito variável, né? E nesse sentido, de fato, mais uma vez, eu acho que isso encoraja as pessoas poderem participar e de fato colocar a sua, né? Desenvolver sua própria linguagem, ficar à vontade para poder, né, colocar o seu olhar da maneira, né, mais, como é que eu posso dizer, mais verdadeira possível, né, no sentido de tentar transpor. Eu confesso não me assim a questão como você fala da animação, né, de as coisas poderem ser animadas, eu sinto que isso de alguma forma também já pode trazer um novo aspecto, apesar de que eu já vi outras coisas que no desenvolvimento também já seriam animadas, mas eu acho que partindo desse pressuposto e como você falou, e de fato de ser uma coisa absolutamente democrática, onde as pessoas vão poder se inscrever gratuitamente, vão poder se mandar, né, digitalmente as suas peças, eu sinto que isso vai explorar um campo hoje do digital, vamos dizer assim, né, que está muito ligado hoje à linguagem dos gamers, né? Hoje eu percebo muita coisa assim, muito tridimensional, né? As coisas hoje, né, saem desse suporte às vezes, né, 2D para o 3D, então possivelmente aí, né, assim, se eu for não por necessariamente por gosto assim, mas eu sinto que a coisa a linguagem tridimensional, ela possivelmente ela vem dentro, né, vai aparecer muito mais, né, nesse processo aí agora eu acho que dos cartazes. Então gostaria aqui de convidar, de chamar todo mundo, convocar literalmente absolutamente todos, né, da forma mais democrática possível, onde todos podem se inscrever, onde todos podem enviar seu trabalho, o 35º prêmio do Museu da Casa Brasileira. E eu acho que mais do que nunca eu vou pegar uma palavrinha ali do tema deles, que eu acho que acredite no processo. Eu acho que o processo é a grande ideia.